Moçambique, a sua ausência, se não forem, pode ser um sinal de que não reconhece o novo governo, como fizeram quando saíram os dados eleitorais? Eu vou esperar, estava aqui a acabar de dizer, vou esperar pela proposta do governo e o governo entende, eu acho que bem, que se deve esperar pelo começo da semana que vem, pelo decurso do fim de semana, pelo começo da semana que vem e ponderar as circunstâncias todas e depois apresentar uma proposta para, em conjunto, ser definida qual é a posição. O presidente português disse que vai esperar a proposta do governo para saber se vai ou não vai a Moçambique, mas o governo português disse que recomenda ao governo que não reconheça resultados de Moçambique. Situação difícil para o presidente português. Vale também dizer que o passaporte diplomático de Venâncio Mondlane foi retirado por não ser deputado. E, por último, falaremos aqui da tomada de posse de Maduro para terceiro mandato após a eleição contestada e diz que ninguém impõe um presidente à Venezuela. Faz o like neste vídeo, meu irmão, se faz favor, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Faça like, meu chefe. Você é meu chefe, eu trabalho para você. E o meu salário, que eu estou aqui a exigir, a pedir, que é meu direito, é o teu, o vosso like. Vossa Excelência, meu chefe, por favor, põe o like aqui. Estou à espera antes de começar aqui a comentar esses tópicos todos. Obrigado pelo teu like, obrigado a você que coloca like antes mesmo de começar a ver o vídeo. És o maior. Vale dizer que, em relação a Portugal, o Parlamento português recomenda que o governo não reconheça resultados de Moçambique e vale dizer que a proposta foi dada, foi proposta, passo aqui a tautologia, pelo Partido Liberal, Iniciativa Liberal, pelo Chega e vale dizer que o PSD e o PS, que são agora o governo, portanto, abstiveram-se do resultado da proposta e o PCP, Partido Comunista Português, votou contra. Atenção aos partidos comunistas, atenção ao Partido Comunista, que também já está a desaparecer em Portugal, porque o mundo aqui está aqui a passar para um outro. Existe uma reforma política na haste global, ok? As ditaduras, os partidos comunistas estão quase a assumir, apesar de que alguns ainda existem, reforçando-se, mas nos parlamentos tu vês que, você vê até que o PCP em Portugal está cada vez mais a assumir do cenário político português. O presidente português, claro, está aqui dividido, porque estava à espera que o Parlamento pudesse recomendar, o Parlamento recomendou e agora, claro, vai poder conversar com o governo, que é o PSD e o PS, poder saber de facto vai ou não vai a Moçambique. Lembrar que dia 13 é já na segunda-feira e dia 15 é já na quarta-feira, dia 13 quando se vai aqui empossar os deputados e o dia 15 que vai se tomar posse o presidente Daniel Chapo. E aqui lembrar que Venâncio Mondlane disse que se Daniel Chapo tomar posse, Moçambique terá 2 presidentes. Nós veremos aqui nos próximos dias um certo conflito nas instituições em Moçambique. A qual presidente aceitaremos? Presidente Daniel Chapo, presidente Venâncio Mondlane. Agora, quanto um povo vai declarar um presidente, uma instituição vai declarar um outro presidente e as instituições agora ficarão assim em conflitos. Mas voltaremos aqui, claro, para comentar o que há de acontecer no dia 13 e também no dia 15. Portanto, inscreva-te se faz favor. Ponto. E também o governo português poderá dizer claramente, o presidente irá dizer alguma coisa, se vai ou não vai fazer parte dessa tomada de posse, porque estava à espera do Parlamento, pelo menos já respondeu, agora ele vai conversar aqui com o próprio governo. Sim, a ida do presidente português dá um boost, um peso ao mandato do presidente Daniel Chapo, e se não for, também coloca-lhe em incógnita e, claro, dá muito mais poder aqui a Venâncio Mondlane. O presidente português pode não ir e pedir que Moçambique divulga ainda as atas eleitorais, se precisar. Pode não ir pedir que Moçambique resolva primeiro a questão ligada às manifestações. O governo moçambicano pode adiar a tomada de posse para a próxima semana até que as manifestações se reduzam. Ou o governo moçambicano pode decidir mesmo tomar posse apenas com os embaixadores dos países representados em Moçambique. Todos os países que têm embaixadas em Moçambique, esses embaixadores poderão ir à cerimônia e Moçambique poderá sim realizar uma depois, como aconteceu também na Venezuela, onde chefes de Estados vários não foram, com exceção de Cuba e da Nicarágua, que foram representados. A própria Rússia, que apoia bastante a Venezuela, não foi, enviou ali um enviado, para ter passo aqui o pleonasmo. E já agora, falando em Venezuela, vale dizer que o senhor Nicolás Maduro tomou posse. O cenário da Venezuela é muito parecido ao de Moçambique, porque agora vejamos. A senhora, para começar, Maria Machado, que era candidata para concorrer contra Maduro,
Portanto, foi-lhe impedida de concorrer e foi condenada a 15 anos sem poder recorrer a candidatar-se a um cargo político. Não pôde. Como aconteceu no Senegal, por exemplo, né, onde Sonko foi condenado, foi proibido de concorrer às eleições. Também aconteceu agora na Venezuela, onde a senhora Maria Machado não pôde concorrer a cargos políticos nos próximos 15 anos. E essa senhora, o que ela fez? Indicou aqui o senhor Edmundo González para o representar e, segundo resultados da Comissão Nacional Eleitoral, Maduro ganhou com 50% dos votos. Segundo a contagem paralela, o senhor Edmundo Machado ganhou com 70% dos votos. Até agora, a Comissão Nacional Eleitoral não está a aceitar divulgar os resultados, as atas. Tanto que ONGs várias e a oposição divulgou as atas na internet para que todos tenham acesso à mesma. Para que os países, né, os seus parceiros ou então a comunidade internacional pudessem ter acesso às atas. E, desta feita, o senhor Edmundo, que estava exilado dentro por causa de perseguições políticas, isolou-se dentro da Embaixada da Espanha na Venezuela e dias depois foi obrigado a assinar uma carta onde ele reconhecia os resultados das eleições a Nicolás Maduro e foi exilar-se na Espanha. Na Espanha, o senhor escreveu uma carta a dizer que preferia estar livre na Espanha e lutar pela Venezuela do que estar preso na Venezuela e não poder fazer nada. Neste momento, o senhor da oposição, Edmundo González, está na Espanha exilado e a senhora Maria Machado, portanto, estava presa durante 2 dias, no dia da tomada de posse, porque realizou manifestações, foi detida, já está solta, mas ela está em lugar incerto dentro da Venezuela. Ponto. A senhora, infelizmente, não pôde concorrer a cargos políticos porque o Poder-Geral de Moçambique, de Venezuela, decretou a senhora a 15 anos de pena de concorrer a qualquer cargo político. Vale também lembrar que, diferente de Moçambique, na Venezuela, até agora registraram-se apenas 28 mortes e mais de 2.000 feridas, mais de 1.000 pessoas estão detidas e a Venezuela acabou por fechar fronteira com a Colômbia e com o Brasil. Porque, segundo Nicolás Maduro, do Brasil vinham incitações para um golpe de Estado à Venezuela, da Colômbia vinham conspirações ao governo da Venezuela, razão pela qual cortou relações. E o Brasil e a Venezuela estão em grandes tensões porque o presidente Lula da Silva não permitiu, votou contra a entrada da Venezuela aos BRICS. A Venezuela é daqueles países que devia só dizer que nós somos uma ditadura do que dizer que somos uma democracia, porque na Venezuela você pode concorrer à presidência quantas vezes quiser. Não tem limite o teu mandato. Você pode concorrer 2, 3, 4 vezes. Agora o senhor, por exemplo, Nicolás Maduro, vai concorrer ao 3º mandato. E lá o mandato são de 6 anos. É melhor o país dizer assim, nós somos uma ditadura, somos um reinado, do que uma democracia. Vale dizer que o senhor Hugo Chávez, antes de conhecer outra dimensão, deixou este projeto em que se pode concorrer quantas vezes quiserem. Isso aqui faz-me lembrar as falas de Barack Obama quando disse se concorresse às eleições na América, poderia ganhar. Só não faço isso porque eu respeito as leis. Só que na Venezuela também há uma lei, onde o presidente pode concorrer quantas vezes quiser. E isto é muito perigoso para qualquer país, porque isso aqui é uma completa ruptura da sociedade, ao dizer que vocês serão eternamente governados e nós seremos eternamente vossos governadores. É difícil alguém sonhar em ser presidente na Venezuela, uma altura em que há um partido, há um grupo de pessoas que poderão ser presidentes quantas vezes quiser. O senhor Maduro poderá ser presidente até envelhecer, não poder mais. E eu não acredito que até hoje ainda não provaste as gomas da Aqui Gomas. Está aqui os contactos, ligue e receba as gomas, coma com a sua família, com os seus filhos, com os seus colaboradores, ok? Compre grandes quantidades, pequenas quantidades, são as melhores gomas do mundo. Eu provo elas todos os dias e são muito boas. Tem contacto e diz mesmo que vens em nome do canal Joaquim Kanumba que te fará um bom desconto, acredito. Passaporte diplomático retirado de Venâncio Mondlane por não ser deputado. Segundo informações, o passaporte foi recebido no dia 9, quando chegou a Moçambique. E vale dizer que o senhor Venâncio Mondlane renunciou ao cargo de deputado em 2024, quando desejou ser candidato à presidência de Moçambique. E é deputado desde 2019. Logo no seu regresso a Moçambique, depois esses meses em lugar incerto, seu passaporte foi dado como negado, rejeitado, passaporte diplomático. E, segundo informações, o senhor já não era deputado, tinha que ser o passaporte cancelado. E o seu assessor disse que isso aqui significa uma perseguição a Venâncio Mondlane. Ponto. A mim, eu reconheço as minhas limitações intelectuais, reconheço que não conheço o regulamento do parlamento moçambicano, não conheço as leis em Moçambique,
A única interpretação que posso fazer é que por que não se recebeu o passaporte logo no dia em que ele solicitou aqui a renúncia do cargo de deputado? Por que tinha que ser recebido logo no dia D e na hora H, quando chegou a Moçambique, depois de toda essa confusão? É claro que isso aqui pode levantar várias interpretações, ok? Longe do que está escrito no regulamento da Assembleia e também do sistema judiciário, legislativo de Moçambique em relação a essas questões aqui que eu não compreendo, por isso aqui reconheço a minha ignorância nesse tema. A verdade é que o passaporte foi retirado na hora errada, no lugar errado, ok? Porque isso faz com que as pessoas percebam o seguinte: Nelson Mandlane é um candidato à presidência e os presidentes, os deputados, os ministros precisam viajar quando e como quiserem, porque há questões tão urgentes que você tem que pegar o passaporte, comprar bilhete e viajar. Porque nesse momento agora, Nelson Mandlane não tem passaporte nenhum. Tem que tratar o ordinário, segundo recomendações, até tratar um passaporte ordinário, até solicitar vistos. Se ele quiser viajar para um país estratégico ou então um país parceiro, ele perde-se no tempo. Okay? Razão pela qual um passaporte diplomático lhe seria muito útil neste momento de luta contra o regime da Frelimo. Mas deixo aqui um espaço para que as pessoas que conhecem o regulamento da Assembleia Nacional de Moçambique digam alguma coisa, também as pessoas que conhecem os sistemas legislativos e jurídicos de Moçambique possam comentar melhor esse tópico. Mas a mim só acho que a hora e o lugar que foi retirado não é próprio, não é impróprio, porque pode aqui levantar muitas interpretações, muitas até ligadas à questão ligadas à proibição de sair do país, uma perseguição, uma pressão para que ele possa ceder o que o outro lado pretende. Vale dizer que na Venezuela o outro senhor foi obrigado a assinar uma carta a dizer que reconhece resultados e depois exilar-se. Okay? Portanto, diferente da Venezuela, Moçambique vai empossar o senhor Daniel Chapo no dia 15 com a presença do opositor Venâncio Mondlane em Moçambique. Nesse momento não sei quem é o opositor, se o opositor é o Venâncio Mondlane ou se o opositor é Daniel Chapo. Portanto, agora já a questão está muito complicada, mas Portugal não ir claramente é um sinal de que Daniel Chapo vê-se as portas para a Europa fechadas, porque a União Europeia vai ouvir o Presidente de Portugal, mas também vejo aqui o Presidente de Portugal em conflito próprio, porque precisa ouvir agora o Governo, mas o Governo sabe que o Parlamento já aceitou que não vai reconhecer os resultados, não vai participar da investidura. Então aqui Daniel Chapo corre o risco de não ter a legitimidade de Portugal, o que temos que reconhecer o papel de Portugal na política africana dos palopes, porque os nossos países, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, são filhos de Portugal do ponto de vista histórico, até porque os nossos nomes foram dados por Portugal, a nossa língua por Portugal, a nossa legislação, se você ler com cuidado o Código Penal, o Código Civil, a Constituição dos nossos países, tem ali carimbo de Portugal, ok? Muitos dos nossos irmãos não têm nenhum nome. Por exemplo, eu sou Kanumba, é um nome puramente banto. Muitos dos nossos irmãos não têm nenhum nome puramente africano. Portanto, muitos são completamente portugueses, são mais portugueses do que africanos, ok? Mas a mim só a verdade, e posso estar errado ao dizer tais palavras. Faz o like, se inscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe. Amém.